capítulo de número 9, e o versículo do 23 ao 27. Amém? Quantos acharam? Glória a Deus, vamos estar lendo. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagens há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava meditando dentro desta palavra e comecei a compreender algumas coisas que precisam ser ditas e serem ensinadas nos nossos dias atuais. Porque aqui o Senhor, Ele está ensinando ao seu povo. Ele estava conversando com os seus discípulos e perguntava a eles quem eles achavam que Ele era. E alguns davam as suas opiniões. E mais à frente, quando chegamos no versículo 23, o Senhor, Ele diz à multidão: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor aqui, Ele não está obrigando ninguém a seguir a Ele. Ele está dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E nos nossos dias, o mais difícil para nós é negarmos a nós mesmos, é negarmos o velho homem, porque a palavra do Senhor diz que quando nós cremos, nós somos batizados, nós nos transformamos numa nova criatura, o velho homem já se foi, somos novos em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo. Mas para continuar a caminhada com Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. E esse ensino, ele se faz presente para os nossos dias, porque naquele tempo, quando o Senhor estava inspirando os seus servos para escrever o que hoje nós temos como mandamentos, como leis e como ensinamentos, por várias vezes nós encontramos essa leitura na Bíblia. A gente encontra ela no livro de Mateus 10, 38, Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23, Lucas 14, 27 e João 12, 26. Se na Bíblia ela é enfatizada por diversas vezes, é porque o povo continuava a errar, o povo continuava a falhar, porque o Senhor, Ele está dizendo: negue-se a si mesmo. E a expressão negar a si mesmo, ela traz consigo muitas coisas e muitos significados. Um dos significados de negar a si mesmo é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, é ser fiel ao seu evangelho acima de qualquer questão pessoal. Muitas das vezes, nós, no nosso dia a dia, na correria que vivemos, principalmente na grande metrópole, São Paulo, onde são diversos serviços, são diversos trabalhos, a correria, muitas coisas para resolver. Muitas das vezes nós colocamos todas essas coisas à frente do principal, acima daquele que merecia toda a nossa atenção, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que tem nos sustentado, que tem nos guardado e que tem nos guiado. Nós nos atentamos a todos os detalhes das nossas vidas pessoais e esquecemos que o principal dela é a nossa vida espiritual.
Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós falhamos, por não nos atentarmos a esses pequenos detalhes. Porque quando nós colocamos o Senhor acima de tudo, a nossa vida, ela se torna mais leve, ela se torna mais fácil, não é uma carga pesada. Mas nós temos que entender que Ele é o principal de tudo nas nossas vidas. Negar a si mesmo é dizer: Senhor, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho os meus anseios, mas o Senhor é que comanda a minha vida. Me ajuda, me dê uma luz, me instrua o que eu devo fazer, como devo agir. Negar a si mesmo é dizer não à nossa natureza humana, ou seja, o velho eu, que tenta nos desviar para as concupiscências da carne. Quantas das vezes nós falamos: eu estou indo à igreja, mas eu vou adorar ao Senhor. Mas quando nós chegamos aqui, a nossa carne, ela vem para brigar com o nosso espírito. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção daquilo que é fundamental para mim e para a tua vida. Sentir a presença do Espírito Santo, adorar a Ele com um coração limpo, com um coração puro, em espírito e em verdade. Mas muitas das vezes, quando nós adentramos esta porta, nós esquecemos que nós viemos para adorar. Começamos a reparar em A, em B, em C, e deixamos a verdadeira adoração a quem é de direito de lado. Perdemos o nosso foco. Isso não é negar a si mesmo, porque quando nós negamos a nós mesmos, o velho eu já não faz mais parte das nossas vidas. O velho eu, ele já não tem mais poder em controlar as suas vontades, porque o Espírito Santo é quem te direciona. O Espírito Santo é quem está do nosso lado para que nós não venhamos errar. Só que muitas das vezes o nosso eu, ele quer ultrapassar tudo isso. A nossa natureza humana, ela quer ter o controle de todas as coisas. E nós acabamos entristecendo ao Espírito Santo de Deus. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança na nossa própria natureza e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que todos os méritos pertencem a Ele. Quantas das vezes nós queremos confiar no nosso braço ou na nossa intuição, porque muitas das vezes nós falamos: eu estava sentindo de fazer isso, estava sentindo de fazer aquilo e não fiz, e deu errado. Mas muitas das vezes nós temos que sentir e ouvir o que o Espírito Santo tem falado para mim e para você. Porque o nosso maior guia é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós erramos muito, nós falhamos muito, quando nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A missionária Leodata, ela estava falando que há muitos anos atrás, nós sentíamos que o céu ele descia. E realmente eu também sinto muita falta desse tempo. Porque nos nossos dias atuais, nós entramos aqui e esquecemos do que nós viemos fazer. Muitas das vezes nós saímos falando mal, reclamando do culto, reclamando de A, de B e de C, criando intrigas, confusões. Mas se nós adentrarmos estas portas como verdadeiro adorador, como verdadeiro servo de Deus, eu tenho a certeza e a convicção que o Espírito Santo do Senhor, ele vai bradar no meio da igreja, que o Espírito Santo, ele vai descer, ele vai trazer o renovo espiritual, ele vai arrancar fora toda a frieza, toda a carnalidade, e nós vamos voltar a sentir a presença dele. Mas isso não depende só de um, não depende de dois, depende de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja. Se não estivermos em comunhão, se não estivermos numa só intenção de adorar, nada valerá a pena. Não adianta, vamos estar vindo somente para sentar e esquentar o banco. Mas se nós colocarmos o propósito de realmente adorar e render a Ele toda a glória, todo o louvor, eu tenho a certeza
que o Senhor ele vai bradar no meio da igreja, que o grande avivamento ao qual nós esperamos, ele vai acontecer, porque os dias atuais não é diferente dos dias antigos. No tempo antigo, pode ser que nós não prestávamos atenção em tantos detalhes, então nós devemos voltar e ver onde nós estamos errando, porque o único que impede do Espírito Santo atuar no meio da igreja somos nós mesmos, é o nosso eu. Muitos não vêm mais para adorar, vêm para aparecer. O único que tem que aparecer aqui é o Senhor, o único que tem que crescer aqui é Ele, porque Ele que é digno de honra, de glória e de adoração. Não devemos dar espaço para o inimigo, porque quando nós demos brecha, ele entra e ele bagunça. Isso não é somente na igreja, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde quer que nós estejamos. Se nós somos luz, se nós somos o sal da terra, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a presença do Senhor, ela tem que ser notada nas nossas vidas. Se nós somos um verdadeiro cristão, se nós realmente somos seguidores de Cristo, discípulos dele, ele tem que ser visto nas nossas vidas. A caminhada ela não é fácil, mas nós temos que buscar a cada dia aperfeiçoar, para que o Senhor ele venha trabalhar na nossa vida, para que a glória dele ela venha resplandecer, e aonde nós colocarmos as nossas mãos, os nossos pés venham a ser abençoados, aonde nós colocarmos nas nossas mãos, venha a ser bênção. Aleluia. Em outras palavras, negar a si mesmo é dizer: Jesus, Tu és o primeiro em tudo e em todas as áreas da minha vida. Muitas das vezes nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, da nossa maneira. Quantas vezes nós quebramos a cabeça? Eu falo isso por experiência própria. Quantas vezes tomei decisões por mim, sem consultar a Deus, sem dobrar o meu joelho, sem abrir a Bíblia para ter o discernimento e a sabedoria do que fazer, e acabei quebrando a cara. Quantas das vezes eu rompi a promessa que estava prestes a se cumprir, por conta de erros, por conta de falhas. Mas quando nós entregamos a Ele tudo, e todas as áreas das nossas vidas, nós somos bem-sucedidos, nós somos felizes, porque o Senhor Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. O segundo ensinamento que nós temos aqui, ele diz: tome a sua cruz. Quando ele está dizendo tomar a cruz, nós não podemos comparar a cruz que nós somos convidados a carregar com a cruz de Cristo, porque se nós fazemos isso, nós estamos trazendo um entendimento errado sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Nós estamos querendo dizer que o nosso sofrimento é igual ao dele. O preço que ele pagou por mim e por você não se compara a nada do que nós passamos na nossa vida. O preço que Jesus pagou para que hoje eu e você estivéssemos aqui não se compara nem 1% com o que cada um de nós passamos na nossa vida. Levar a cruz para nós não traz significado de condenação, mas sim de nós participarmos da aflição de Jesus com alegria, com satisfação e inteira submissão. Aquele que nega a si mesmo e toma a sua cruz, ele recebe a promessa de um galardão. Quando nós negamos a nós mesmos e entregamos tudo nas mãos daquele que pode controlar e que tem o controle de tudo, nós temos uma promessa a receber, o grande galardão que será dado a mim e a você no grande dia. Então não vamos abrir mão desta promessa, não vamos abrir mão daquilo que o Senhor tem prometido para mim e para a sua vida, porque o único que pode romper esta promessa é eu e é você. Se nós não escutarmos a voz do Espírito Santo, não nos deixarmos ser direcionados por Ele, nós abrimos mãos desta promessa. O único que pode falhar e errar
para que a promessa não venha se cumprir eu e você. Porque o Senhor Jesus, Ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra na minha e na tua vida. Aleluia. A cruz, ela é pessoal, ela não pode ser repartida, ela não pode ser dividida, e carregá-la deve ser a nossa tarefa diária. Carregar a cruz não é chegar para o próximo e falar assim: ei, olhe por mim, e você ficar sentado, ou ficar na frente da televisão, só pedindo oração para A, para B e para C, correndo atrás de profecia, e não fazer o ID do Senhor, não fazer a vontade dEle, não renunciar a si mesmo, e não tomar a sua cruz. Não adianta de nada. A cruz, ela é sua, você tem que carregar ela. Porque muitas das vezes nós queremos dividir o nosso peso, o nosso fardo, mas o Senhor, Ele fala que nós devemos levar a Ele, quando nós estamos sobrecarregados, e Ele vai nos aliviar. Então vamos fazer com que a nossa vida, ela seja leve. Vamos levar ao Senhor os nossos anseios, vamos levar ao Senhor as nossas dificuldades, os nossos fardos, os nossos problemas, porque Ele tem a solução para cada um dos nossos problemas. Após nós negarmos a si mesmos e tomar a nossa cruz, Ele diz: siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Ele significa caminhar em seus passos, confiando inteiramente nele e obedecendo a sua vontade com gratidão pela salvação nele recebida. Muitas das vezes nós somos ingratos com o nosso Senhor. Muitas das vezes nós fazemos como o povo de Israel, quando foi liberto da escravidão. Viviam 400 anos escravizados. O Senhor levanta Moisés para resgatar o povo. Tira o povo daquele sofrimento, daquela escravidão. E como Ele está conduzindo o povo para a terra prometida, o povo começa a reclamar, começa a esquecer que o Senhor livrou eles da mão do faraó com um braço forte. O Senhor, Ele deu a demonstração do seu poder para que o povo fosse liberto, para que o povo vivesse livre daquela escravidão, daquela opressão. Mas quando chega no caminho, o povo para, e muitas das vezes começa a querer voltar da onde saiu. E muitas das vezes nós também, nós não queremos carregar a nossa cruz, nós não queremos renunciar a nós mesmos, queremos fazer a nossa própria vontade. Mas o Senhor diz que aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não o seguir, não é digno dele, ou não pode ser um discípulo. Então nós temos as orientações de Deus, para que a nossa vida, ela venha a ser tranquila, para que a nossa vida ela venha a ser calma, para que o Espírito Santo, Ele venha nos orientar, para que o Espírito Santo, Ele venha, cada dia, nos edificar. Aleluia. Ao homem carnal, o físico, é impossível, por as suas próprias forças, negar a si mesmo, e tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas pela graça dEle, com o seu Espírito Santo, nós conseguimos negar a nós mesmos, nós conseguimos negar os nossos desejos, abrir mão de muitas coisas, porque o mundo aí fora, ele tem muita coisa a oferecer que parece boa aos nossos olhos, mas nós devemos negar e acreditar que a promessa da salvação, da vida eterna, ela vai muito além do que qualquer coisa, do qualquer riqueza desta terra para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós nos apegamos em querer o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Mas de nada adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdemos a nossa salvação. Então vamos fazer com que a nossa vida, ela venha a ser guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Porque o verdadeiro seguidor de Jesus, ele é feito nova criatura, e o Espírito Santo de Deus não o abandona, e a ele é dado o poder de sofrer por nome de Cristo. Ele carregou sobre si as nossas
maldições, as nossas dores. O seu amor, ele nos constrange de tal maneira que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, é a maior satisfação que nós podemos ter para as nossas vidas. Negar a nós mesmos, seguir a Jesus, levarmos a nossa cruz até o fim e obter o galardão e obter a vida eterna com o Senhor, é a melhor coisa que nós podemos ter. Nada neste mundo pode se comparar com a vida eterna que nós vamos ter com Ele. Então que nós venhamos negar a nós mesmos todos os dias, carregar a nossa cruz, não olhar para A, não olhar para B, não olhar para C, mas olhar somente para o alvo que é Cristo, porque somente Ele tem essa promessa para cumprir na minha e na tua vida. E eu agradeço a minha oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus.